Olá, estamos iniciando mais uma edição do Painel Regional, o seu habitual programa de debate, sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira pela Santa Cecília TV, às 13h30. Você pode assistir também em reprise às 20 horas, aqui na Santa Cecília, ou pelo Santa Portal, o portal digital do Santa Cecília TV. Logo mais, você, telespectador, você, internauta, vai saber os canais de participação. A Jéssica Souza, que está com a gente a partir de hoje, vai falar os canais de participação aqui com o Painel Regional. Aqui onde você tem as informações, a opinião, sempre opinião abalizada, opinião com conteúdo dos nossos convidados, dos nossos comentaristas. E hoje eu recebo aqui com muita honra, já aqui à minha esquerda, o advogado e sindicalista, também jornalista, Uriel Vilas Boas. E à minha direita, o advogado Sidney Costa. Estamos aguardando também o ex-vereador Mantovani Calejão, que já está chegando, e lá na ponta a Jéssica. Falo agora, mostro aqui a manchete do jornal parceiro, o Diário do Litoral, que traz como manchete hoje: Embraporte aciona justiça contra a cobrança de IPTU. Embraporte aciona justiça contra a cobrança de IPTU. O terminal da Embraporte, ali nas proximidades da Ilha de Ana. Eu passo aqui para o Uriel e peço que ele repasse lá para o Mantovani, que está chegando aqui ao nosso programa. Já cheguei. E passo também para o Sidney Costa, aqui ao meu lado direito. E eu já vou aqui cumprimentando os nossos participantes desta tarde aqui na bancada do Painel Regional. Uriel, tudo bom, Uriel? Tudo. Não está muito bom não, porque perdemos a liderança do campeonato, mas de resto tá tudo bem, o clima está ótimo e é sempre um prazer estar aqui no programa. Bom, o Uriel, palmeirense, perdeu a liderança. Você é santista. Agora ali na ponta, o Mantovani, que é santista, com um sorriso de orelha a orelha. Ele teve Eu estou sorrindo não é por nas isso, convenções não. esse final de semana. Por outra coisa. Ele está Estão muito chamando feliz. os vereadores de prevaricadores. Eu estou dando risada por isso. Desde quando isso, meu Deus do céu? Não prevarica. Não prevarica. Jamais prevaricou. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A Câmara de Santos sempre atuante. Atuante. Olha aí, deixando o Beto Mansur livre. Livre como um passarinho. Eu acho que era atuante quando tinha lá vereadores do naipe de Mantovani Calejão e Uriel Vilas Boas. Porque ele era obrigado a abrir a boca. Ele sentia na pele. Quem não sente na pele, você sabe qual é a pele que eu estou dizendo, né? A pele que eu digo é o revestimento do bolso. Não me faz falar, vai, hoje estou inundado. Você não deu boa tarde. Mas aquela moça não é a Camila. É a Jéssica? A Jéssica? Não é a Camila. A Jéssica vai estar com a gente a partir de agora. Está mudando tudo. Aqui é... O que nós tínhamos aqui é candidato a prefeito. Candidato a prefeito. Prefeito da onde? De Santos? De Santos? Eu não acredito. Olha, eu te garanto que brincadeira. A Camila não saiu para disputar a eleição, viu? Não. Bom, eu fico preocupado com isso. Não. Só eu que serei candidato. Você também é candidato? Fui lançado pelo Cassione. Que beleza. Que beleza. Tu também é candidato, Uriel? Ao Senado. Senador, que maravilha. Tem meu voto. Para Senado, tu leva o meu voto. Agora, um que eu tenho certeza que não é candidato é Sidney Costa. Tudo bom, Sidney? Olha, Heraldo, você acertou em cheio. Eu sou o anticandidato, para falar a verdade. Nem serei nunca candidato e me coloco e me posiciono sempre como anti tudo isso que está aí. Eu fico assim seguindo as lições do grande mestre, né? Esse que eu já chamei de glossário vivo da história do Legislativo Santista, que é o nosso mentor. E, portanto, eu estou contente de estar também com o Uriel, um decano da nossa existência aqui no painel. Fizemos algumas audições juntas e hoje será outra bem-sucedida, tenho certeza disso. A você que vem se revelando como o melhor apresentador das questões políticas regionais
de entretenimento, quiçá até de assuntos internacionais. E a Jéssica, que tem que ser bem-vinda entre nós sempre, a juventude, a sua feminilidade, a sua inteligência. O mundo é hoje das mulheres, até nos Estados Unidos vão quebrar isso lá com a Hillary. Mas olha, falando em entretenimento, você que é sempre um bom observador disso, olha, a capa do novo CD da banda Zimbra. Opa. O Rafael que se esconde atrás das câmeras por aqui, rapaz. E outros astros da banda tá por aqui pela região dos bastidores. Né? Meu amigo, Azul o nome da... Mas eu já chamo de tudo Azul, tá linda demais. É presente para Natal, viu, Heraldo? Opa! É presente para Natal. Já estamos no fim do ano, né, meu cara? É presente para o ano inteiro. Né? Ele sabe tudo. Bom, como você bem disse, ali na ponta hoje a beleza e a inteligência de Jéssica Souza, que a partir de hoje estará com a gente aqui no painel regional. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Mantovani, Uriel, Sidney Costa. É isso mesmo. Obrigada pela participação. Agradecer primeiramente por estar aqui. E o nosso telefone também, a produção já está recebendo as suas perguntas, dúvidas, sugestões, 3223-1120 ou 3223-7676. Através do Facebook também, facebook.com/painel regional. A sua participação é muito importante aqui pra gente. Muito bem. E olha só, hoje, por volta de meio-dia, houve um incêndio numa embarcação da Dersa, né? Aqueles catamarãs que são confeccionados com fibra de vidro. Essa embarcação estava parada no atracadouro lá do lado de Vicente Carvalho Guarujá, e ao que as primeiras informações que temos, não há vítimas. Houve a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros e conseguiram lá controlar e debelar as chamas. O Sidney também recebeu essas informações, não é, Sidney? Isso. E me parece que realmente não tivemos vítimas, graças a Deus. Essa embarcação me parece que não foi das mais acertadas pela Dersa, porque é uma embarcação frágil, como disse, de fibra de vidro, e ali há o trabalho pesado, né, da movimentação de passageiros entre Santos e Vicente Carvalho. Também colocaram essas embarcações um período ali na ponta da praia, mas me parece que ela não aguenta o tranco. Pois é, Heraldo, quem me trouxe essa observação, essa notícia, é um dos mestres dos 7 mares aqui da região, o Adilson, que aprendeu com o senhor seu pai. Tem uma história de conhecer mares como ninguém, que é do senhor seu pai. Ele que ficou como um mito nessa navegação aí até o Rio de Janeiro. Nós sabemos de tantas histórias, algumas eu já publiquei lá, dele enfrentar bandidos, e a pirataria já foi muito forte nessa região. E em memória também do seu pai, hoje eu estou lembrando do discípulo dele, o Adilson, que estava lá observando, bateu foto, mandou essa notícia, bem quase ato real. É verdade, o Adilson de Jesus, que não é o candidato a prefeito lá pelo Guarujá, mas sim o catraeiro, nos informou, e logo quando aconteceu o problema, ele já entrou em contato com a gente, mas graças a Deus está tudo, me parece, sob controle lá no Guarujá. E uma dica, amanhã se você tiver algum compromisso ali pelo centro da cidade, cuidado, porque vai ser realizada aquela promoção lá, Ação do Coração, e as ruas vão ficar interditadas, viu, Mantovani? Se você for para o centro amanhã, muita paciência, eu sei que o seu coração só tem amigos, e ele abraça Santos e região, mas vai ter problema no trânsito lá. Vai ter por quê? O coração não é de papel? Sim, mas coração de papel é do Sérgio Reis. Fecha tudo e ninguém anda. Meu querido, me dá um segundinho, tu não acredita? Eu sentei hoje e fiquei olhando, não as catraias, fiquei olhando os barcos. E olhando os barcos, me veio uma lembrança. E eu peguei e coloquei no meu colo uma caixa enorme. E olha, eu fiquei olhando e cheguei a uma conclusão. Dá para mim morrer mesmo. Dá para mim morrer, sim. Tem muita coisa guardada. É impressionante. O meu irmãozinho, vê se você lembra desse quadro. Ao entorno da piscina, praticamente todos os vereadores, inclusive 2 que não participaram,
que foi a Cassandra e o Reinaldo. O resto, todos. Lascane, Marinaldo Mongon, Rivaldo Justo, e daí para fora. Impressionante. E no meio da fotografia, lá no fundo da foto, tá tu lá com a tua carinha, no meio deles, assim de longe. Não lembro disso, não. Lembra, vai lembrar, porque você vai ver. Não sou vereador, nunca fui. Mas foi num aniversário meu. Ah, Foi bom. num aniversário meu. Você estava assim. E eu comecei a olhar, né? Comecei a ver. E senti uma falta danada no duro. Eu senti falta da convivência com essas pessoas. Eu senti a falta da voz dessas pessoas. E eu senti a falta do carinho com que nós nos tratávamos, o respeito que nós nos tratávamos. E eu olho para trás e vejo hoje uma Câmara fria, sem objetivo de nada. Ninguém mais tem objetivo nem sequer de ser vereador. Não sei para que eleição para vereador em Santos. Não sei para quê. Não sei. Teve um lá que já conseguiu já o objetivo e é o vice-prefeito. Quer dizer, esse já foi guinado, o guinchado, para um cargo. Agora falta o povo guinar ou guinchar os outros 20. E isso me deixa triste, entristecido, porque eu vendo as fotografias, eu lembro o que acontecia nessa época de eleição. O que acontecia? O que acontecia nessa época de eleição? Olha, era uma corrida bonita. Você vai aí, onde correm os cavalos, hipódromo, e você vê aqueles cavalos entrando na estrada, nas avenidas do hipódromo, trotando, e você lembra os candidatos a vereador. É impressionante a beleza daqueles animais, saltando, trotando e se amansando com o simples toque do eleitor ou do proprietário do cavalo ou do cavaleiro. E hoje você não vê mais isso. Hoje você não vê mais nada. Hoje você vê apenas distância. Eu gostaria de saber como que o vereador hoje está se tratando, como ele está acontecendo com o eleitor. De que forma ele está tratando o eleitor. O que ele está falando? Eu não consigo escutar nada. Eu não consigo escutar o que o eleitor está falando para o eleitor. O que o vereador está falando para o eleitor. Você viu as festas de domingo? O candidato a prefeito, o Paulinho, sozinho, coitado, sozinho. Só com aqueles candidatos dele ali em volta. Não, só não, bastante gente. Bastante. Eu fiquei embevecido. Você esteve com aí? Quantidade. Não, eu estava longe, mas eu estava vendo. Eu estava vendo. Meu querido, parabéns ao prefeito por ter conseguido encaminhar para um lugar só toda a Secretaria de Educação. Eu não sei o que aconteceu com a Secretaria de Educação. Eles todos viraram para ajudar o prefeito. É incrível. Será que tem alguma novidade lá? Não sei, né? Eu não sei. Será que tem? Para todo mundo ir da educação? Eu acho... A Jussara é candidata? É Jussara, né? Jocélia. É candidata, né? Sim. Talvez seja isso. Mas ela não é candidata. Ela não é não é? secretária.
Mas Ela é mas candidata, ela mas não é manda. secretária. Mas ela coordena lá, né? É, coordenadora. Ela coordena. Será que ela que juntou a Secretaria de Educação toda? Nós temos a colega jornalista que também é oriunda lá da secretaria, né? O que é? Audrey, né? Audrey Cleis também é candidata, não é? Ela esteve na Secretaria de Educação também. Se afastou com o intuito de se candidatar. Ah, então deve ser ela. Bom, Deve ser ela, deve ser ela. É uma bela secretária. É uma bela secretária. bom, já que o Mantovani puxou o assunto eleição, aí eu ia falar no segundo bloco, mas, Uriel, você acompanhou as convenções aí? PSDB, o atual prefeito, juntou aí para a majoritária 15, 16 partidos, não lembro bem ao certo. 16 partidos? 16 partidos. Né? E então aí se coloca como pleiteante, né? A mais uma eleição, quer dizer, é aquela história, o eleitor que decida, né? Se quer continuidade ou se vai apostar nesses outros também que se apresentam aí como os novos. Tivemos ontem também a convenção do PPS, né? Que homologou a candidatura do atual vereador Marcelo Del Bosco. Tem acompanhado essa movimentação política? Tenho o tabuleiro, Uriel? Eu tenho acompanhado com uma certa preocupação. E me refiro ao fato de que, se existe o vereador, se existe o deputado, se existe o prefeito, seja quem for eleito, a responsabilidade não é de quem está eleito, e sim de quem o elegeu. Esse é o detalhe mais importante que eu considero, levando em conta que nós temos aí, principalmente eleição para vereador, o fato nós estarmos elegendo pessoas que vão lidar com questões que estão diretamente ligadas a gente. E nós avaliamos, eu já discuti essas questões até no meu partido, nós temos que brigar pelo chamado voto distrital, porque não tem sentido eu morar, por exemplo, na Zona Noroeste e votar num candidato que mora aqui na Zona Leste. Nós temos que votar no candidato que vai nos representar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e nós passamos essa experiência 1 ano e meio na Câmara, a necessidade do debate constante, permanente com a comunidade. Os assuntos que lá estão, não basta pura e simplesmente a denúncia ou a reclamação, o desabafo emocional. É preciso que o vereador se comprometa e esteja presente, analisando, avaliando, porque ele não faz as coisas de acordo com a sua cabeça pura e simplesmente não. Ele tem que levar em conta o interesse também da comunidade. Isso é um detalhe que a gente precisa ponderar, porque as convenções que se realizaram estão se realizando na região toda, não é? Nós temos composições as mais diferentes, as mais diversas, e o eleitor precisa assumir que ele vai ter a responsabilidade de votar. E sem esta de voto nulo, voto em branco, abstenção, nós temos que votar, e votar conscientemente e dizendo claramente ao candidato: estou votando em você e vou acompanhar o seu trabalho. Isso modifica o quadro. E o Mantovani coloca umas questões que são interessantes. Realmente há um esvaziamento, há um marasmo, há uma falta de participação. Nós temos problemas de saúde, de educação, de transporte, de segurança pública, que envolvem os mais diferentes segmentos sociais. Estão participando de alguma coisa? Estão organizados para reclamar? Ou simplesmente estão somente debatem, xingam, falam mal e reclamam que o político não presta, que o político não tem responsabilidade? E a nossa responsabilidade? Isso é um detalhe que eu acho importante. Verdade. Sidney Costa, o que a gente tem assistido aí nos últimos tempos também é uma corrida louca para ver quem é que tem mais partidos coligados. Pois é. Não é? Qual o interesse por trás disso? É só tempo de televisão mesmo? É fatiar o poder? Enfim, como é que você analisa essa questão? Uma das causas seria essa plurima forma de legenda que vem atrapalhando exercitar o poder no país. Desde a Constituição de 88 aparece no artigo 37 que o poder seria dividido entre partidos, né? Até então nós tínhamos o MDB e a Arena. Mas hoje a palavra partido, que não quer dizer inteiro, já está em si mesma a expressão lógica do termo, acabou colocando em partes o poder federativo, e isso depois que não se criou nenhuma cláusula de barreira ou qualquer instrumento que impedisse de ficar tão plurimo, nós temos uma dificuldade imensa de exercitar o poder. Agora, o Heraldo, e isso não quer dizer que o candidato está seguro, porque vem com 16 legendas.
vem com 15 legendas. O que hoje mais assegura o candidato é a sua própria administração, é o seu próprio comportamento. A sociedade vem resistindo veementemente os casos de corrupção, a sociedade não está lidando bem com escândalos, inclusive escândalos políticos. Há algum tempo que quando o programa vai para a TV, o programa eleitoral, não se aceita a opressão, o constrangimento, o xingamento, a humilhação, o povo quer propostas. Portanto, essas eleições vai marcar definitivamente uma história que toda a sociedade aprendeu a admirar, da volta do judiciário como instrumento de controle. É isso que colocou, de novo, na esperança do brasileiro que corrupto não fica mais sem a pena, sem a prisão, sem o castigo. Portanto, quem vir mais ficha limpa está mais perto de ser bem-sucedido do que ter 15, 16 partidos. E o cenário da região não é só olhando para Santos, sem entrar em detalhes, de nada, olhando para a região em si. Nenhuma cidade se salva totalmente dessa hora que o eleitor será implacável no seu julgamento de ver comportamento da administração. Todos falharam gravemente, estão envolvidos em escândalos, pequenos, pequenininhos, chequinho, outros em grandes escândalos. Chequinho, você falou? Existe isso. Não, cheque, não, enfim, nem escândalozinho, nem escandalosão. O eleitor estará implacável, com o seu olhar atento, e acho que dessa vez volta-se a ver algo que algumas eleições não vemos. Menos brancos e nulos. Você vai ver. Recorrência do senhor Sérgio Moro. Chamado do senhor Sérgio Moro. A hora que acabar a fala desse moço, coloca a música aí. Aleluia, aleluia. Mas por que, chefe? Pelo amor de Deus. Ainda há tempo, não é para já. Não é para já ainda, não é. Não faz isso, pelo amor de Deus. Você pode ter um infarto, porque não é para já. Vai ficar como está então, Mantovani? Vai ficar como está, mas não vai ficar como está. Mas não é para já o que ele está dizendo. Bom, não vai ficar como está e o Mantovani já fala, depois do intervalo, como é que vai ficar. Os ímpios estão Agora aí, o intervalo, Mantovani, só um minutinho. Aí. Já de retorno aqui, segundo bloco do painel regional, olha, essa manchete aqui do Diário do Litoral, Embraporte aciona a justiça contra a cobrança de IPTU. Essa empresa, quando se instalou, que já foi uma polêmica das mais acentuadas aqui na região, não se explica, eu não sei, talvez o Mantovani possa explicar como é que uma área de preservação permanente, uma área federal, a prefeitura concede a licença, declara de utilidade pública para atividade privada, viu? E quando a empresa estava pronta já, o porto, né, é um porto, os trabalhadores, eu lembro muito bem, os trabalhadores, principalmente os avulsos, estivador, consertador, enfim, essa empresa também não queria contratar esse pessoal. E aí o que fez a empresa? A empresa, para a obtenção do alvará de funcionamento, pagou os impostos municipais, mas só para isso. E agora, a gente vê aqui que ela entrou na justiça porque não quer pagar. E a alegação é que está numa área de preservação ambiental. Se é área de preservação ambiental, em primeiro lugar, não tinha nada que está operando ali. E conseguiu, com uma liminar, suspender a cobrança do imposto municipal do IPTU. Mantovani, é assim mesmo que funciona? Não é assim. Não é assim. Se vai haver alteração, é porque vão fazer corpo mole. Porque existe uma lei, é a mesma coisa. O Heraldo, quando eu digo que tudo não é para hoje, porque não é mesmo. Porque não é mesmo. Os caras deixam passar pelo meio das pernas bolas que nada antes passavam. Veja só. A cidade de Santos, há 10 anos atrás, viu aprovar uma lei. Você sabia que a lei era minha?
minha. Qual lei? A obrigatoriedade. Existe uma lei que diz de que o dinheiro é arrecadado para o município para edificações, para correções, para a feitura de vias pavimentadas e calçadas. As calçadas de Santos todas são cobradas mensalmente dentro do imposto predial. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E eu então fiz uma lei de que o imposto predial deveria sair uma parcela para a construção de calçadas novas, correção de piso de calçadas. O prefeito veio, revogou essa lei, vereadores votaram e voltou tudo como dantes. Hoje, continua-se pagando e o povo é obrigado a continuar refazendo as suas calçadas e fazendo calçada nova. Fazendo calçada nova. E ninguém está aí, ninguém está aí. E, novamente, isso que você nos perguntou agora, vai continuar a mesma coisa. O povo vai continuar pagando, o imposto terá que ser pago novamente, não vão voltar atrás pura e simples porque tem que voltar, é porque é uma vontade do Executivo, e a hora que for vontade realmente do Executivo, vota-se e ninguém quer saber se o coitadinho do operário lá, que é dono de um chalé, ou foi dono de um chalé há 30 anos atrás e conseguiu manter essa propriedade como bem de família, é obrigado a fazer a calçada. Obriga ele a pagar a calçada. E ponto final. Uriel, no caso aqui, a empresa alega que não está em área de tributação, área rural, área de preservação ambiental. Nesse caso, então, a prefeitura não poderia cancelar o licenciamento? É uma situação curiosa. E eu gostaria só de chamar a atenção para um detalhe. A Embraport é controlada pela Odebrecht. Odebrecht. É impressionante como o grupo Odebrecht está metido em tanta coisa que chama a atenção para o aspecto negativo. É o povo. E uma curiosidade também, você acaba de mencionar, área rural e de preservação ambiental. Quem controla? E essa área não é sequer do governo municipal, é governo federal. E mais um detalhe importante, 10 anos de tramitação do processo do Ministério Público em relação a essa questão. Então são situações que exigem pressão, uma forma de pressão, porque se valoriza tanto ultimamente o judiciário, e no entanto um processo como esse levar 10 anos e não se sabe quando vai chegar a um resultado final, porque de sentença cabem recursos e aí vai até quando. Então, nesse aspecto aí, penso eu que a prefeitura teria que ter uma vinculação com o governo federal a respeito disso, definindo a questão se é área de efetivamente a quem pertence e, consequentemente, a cobrança ser feita, se não para a prefeitura, que vá para o governo federal. Exato. E, além do que, tem que também acabar com o domínio da Odebrecht, da Embraport, nessa localização. Eu acho que a gente aceitar isso passivamente não está correto. Bom, Sidney Costa, mas, na verdade, uma grande jogada, né? Pagou para obter a licença de exploração de uma área de preservação ambiental, que foi Federal. criticado, uma área federal, agora alega que é área rural e tenta se valer da própria torpeza, na verdade, como se diz em direito, né? Pois é, olha, essas áreas de Porto Seco têm polêmica generalizada
e a matéria aqui é bastante alentada, assinada pela jornalista Daniela Origuela, e me fez curiosidade, Heraldo, que o Legislativo não teve pacífico com essa questão, não. Olha só o que eu vejo aqui numa parte do teor da matéria. Olha, em 2008, o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, abre parêntese, PMDB, fecha parêntese, ingressou com ação civil pública no Ministério Público Estadual contra a Embraport. E aí, o que deu a ação do Ministério Público nesse caso, que a coisa resultou ainda não resolvida? Olha, aí o Diário Vitória está bombástico. Enquanto a gente acha um representante do Legislativo que não aceitou passivamente essa situação, a gente vai encontrar outra matéria assinada pelo bombástico Carlos Raton, tocando lança no Beto Mansur com as contas reprovadas, que já teve ação anulada, não se decide. Olha, então, olha, eu estou substituindo aqui o nosso advogado de todas as causas, até as impossíveis, assim disse o Mantovani outro dia. O Pacilo, olha, entrevistaram o Pacilo, olha. Olha o que o Pacilo falou sobre isso aqui, o Heraldo. Diga. Prevaricaram em manifesto dolo o que vem acontecendo no Legislativo, face à omissão de fiscalização, a que estão obrigados regiamente pelo texto constitucional. Texto este que há algum tempo vem sendo desprezado pelo Legislativo Santista. Olha, o homem não vem e continua falando aqui no programa. Então, tu veja bem, no caso da Embraport, encontramos lá uma andorinha fazendo bem, não, o nosso Banha, que colocou no lugar certo, colocou no Ministério Público. Mas parece que o Ministério Público acordou agora, e lá em Brasília, viu? Lá em Brasília prende senador, prende super empresário, mas saiu de lá, parece que até eu vou ter que abonar o que falou o Mantovani. Parece que para cá a coisa não muda não, mas para lá, ô Mantovani, me ajuda aí. A Dilma volta? Então, se nada muda, a Dilma volta? Não vai dar, coitado. Ah, então não está mudando, desculpa. Nesse caso dessa ação do vereador Banha, ele ingressou no Ministério Público Estadual. Mas como foi aberto também um procedimento, uma ação no Ministério Público Federal, houve a anexação, entendeu? Agora, 10 anos é muito tempo, quer dizer... Pois é. Precisa definir, mas realmente. Lá em cima estão prendendo a toda hora. E aqui não, aqui a gente vai levando. Mantovani, prevaricou a Câmara? Na questão lá do Beto Mansur, das contas? O Mantovani já falou sobre isso. Ele disse que não tem problema nenhum, a conta está tudo certo e tal. Só que não pensam assim os técnicos, né? Os consultores do Tribunal de Contas do Estado. Por que essa conta é diferente lá? Uma parte, Mantovani, eu não sou passivo não, hein? Eu li o que o passivo falou. Não... Você me obriga a falar sempre a mesma coisa. Eu digo para você, quer resolver o problema? Arruma um partido, se enfia dentro dele, vai para a rua, pede voto, assenta na Câmara e vota contra. Ora bolas, caramba! Vai ver a lei. Mas o problema não é esse. Vai ver a lei. Não votaram nem a favor e nem contra, Mantovani. Vai ver a lei. O problema não é esse. Então, se você acha que bastou se eleger para fazer o que quer... Essa figura vale na Câmara também. Essa figura vale na Câmara também. Não votar. Deixar passar batido. Essa figura vale na Câmara também. Não é melhor acabar ou vota sim, ou vota não, ou então se afasta. Não vota nem sim nem não. Agora... Mas a questão é outra. Não colocou nem em votação. Meu querido, alguma coisa você está lendo errada. Ou estão lendo errado, ou estão fazendo lerem errado. A Câmara, quando ela resolve, ela toma conhecimento, o plenário toma conhecimento, e aí então eles encaminham para o Ministério Público. Isso aí é encaminhado para o Ministério Público,
Isso aí não é encaminhado para o padre da igreja São Judas Tadeu. Isso aí não é encaminhado para o pastor da Assembleia de Deus. Isto vai para o Ministério Público. E lá, então, é que eles dizem o que fazer. Lá é que dizem. Agora, por que eles não falam nada? Mas a questão é exatamente essa, não mandaram. Foi para o Ministério Público. Foi. Além da Câmara ter mandado, o Banha mandou. O Banha também mandou. O Banha também mandou. Mas aí foi iniciativa. Quando o Banha sentiu que não houve interferência nenhuma do Ministério Público, ele acionou o Ministério Público. E aí, senhores, o que fazem? E eles não fizeram absolutamente nada também. É muito fácil dar porrada. É muito fácil dar porrada no Paulinho. É muito fácil dar porrada no Maneco Constantino, que está de presidente lá na Câmara. É fácil dar porrada neles. É fácil. Agora, dar porrada em Ministério Público, dar porrada em juiz, todo mundo tem medo, Bolas. Todo mundo tem medo, pô. Ninguém chama a atenção do juiz. Ninguém chama a atenção. Juiz, meu Deus do céu, perigoso, perigoso. Perigoso nada. Se você é limpo, se você não tem nada, não tem rabo pendurado, então, Bolas, o que é isso? Agora, se tem rabinho, toma cuidado que puxa o rabo. Uriel, o vereador é ou não é para fiscalizar as contas do Executivo? Não tem dúvida em relação a isso, mas há uma situação que nós temos que esclarecer. Em primeiro lugar, as contas foram reprovadas pelo Tribunal de Contas, né, do Estado. Consequentemente, ao mandar de volta para a Câmara, ela vai avaliar e o procedimento a ser adotado em relação ao prefeito. No caso da Câmara de Santos, aqui o próprio jornal diz isso. Dos 9 municípios da Baixada, o único que não encaminha para o Ministério Público é a Câmara de Santos. Mas foi publicado no Diário Oficial. Então, o que se deve se discutir agora é o papel do Ministério Público em relação a esse procedimento e que tome as medidas cabíveis. 2001, 2002. E não dá para ficar na expectativa da Câmara tomar essa providência ou não. Se não o fez, que ela seja responsabilizada. O Ministério Público pode fazê-lo independente. Qualquer cidadão pode solicitar ao Ministério Público que faça isso. Então, o que nós estamos precisando é de atuação mais concreta da comunidade em relação a essa questão. Porque os vereadores se limitaram a analisar, concordaram com as contas, até concordaram com a posição do Tribunal de Contas, mas não tomaram atitude nenhuma em relação ao prefeito. Rejeitaram também. Rejeitaram, e aí houve um recurso do então prefeito da época. Exatamente. Né? E há essa tramitação burocrática que não tem sentido, que demora para tomar uma solução. Por que o Ministério Público, então, não é provocado para tomar essa atitude? Ele pode fazê-lo. Então, está precisando haver um entrosamento aí, em termos de quem pode fazer ou quem não pode. E, se for necessário, o vereador, no caso, será responsabilizado pela atitude que tomou. Pela inoperância ou pelo fato de não ter tomado atitude nenhuma em relação à devolução. Porque não é simples, então, somente devolver ao Tribunal de Contas. É tomar uma atitude contra o prefeito. Se não o fez, que o Ministério Público o faça. Pois é. Saudade do tempo em que o Ministério Público agia de ofício, Sidney Costa. Então, já tiveram até grupos especializados em contas públicas, consumidor, meio ambiente. Hoje nós temos grupos especializados em prisão provisória e preventiva, levantando um grande debate nacional, enfim. De qualquer maneira, Heraldo, parece que eu vou ter que obrigar, refletindo, junto com o Uriel agora nessa última fala, com o Mantovani, que para cá, para baixo, nada muda, mas está mudando em termos nacionais. Bom, enquanto se vêm as mudanças aí em processo bastante lento, a gente faz um novo intervalo e já voltamos já. Olha, já de retorno aqui no painel regional, terceiro e último bloco, vamos ali para Jéssica. Participações, Jéssica? Participações aqui comigo. O doutor Joélio mandou para o Sidney Costa, que ele falou que ele não perde um dia sequer do programa e mandou um grande abraço para você e para todos da bancada. Olha, obrigado. Se tu me permitir, Heraldo, foi uma amizade de, no mínimo, 26 anos, mais ou menos. O pai dele me adotou como da família e a gente conseguiu começar alguma coisa na advocacia. Naquela época não havia esse patrulhamento social condenatório, que não quer ver ninguém bem na cidade, não. Santos era uma cidade que recebia os novos profissionais, apoiava, o próprio cliente era respeitoso, era respeitado, era uma cidade da gentileza. Da fase das torres para cá,
a cidade ficou dividida e hoje é cosmopolita. Os estrangeiros estão por aí. A competição é selvagem. E a crise desmente a possibilidade dessa competição ser selvagem. Deveríamos ser mais irmãos, como já fomos no passado, e o Joelho lembra uma fase muito legal da minha vida, e por isso, olha, dileto amigo, não estamos tão próximos como antes, mas um abraço para você, para todos da tua família, obrigado pela lembrança. Quer dizer que Santos é outra Santos, Sidney? Nossa, das Torres para cá, meu caro, aquela cidade da caridade, da liberdade, pactuada no seu símbolo em latim, da gentileza, acabou. Essa que o Mantovani se recorda, debatiam em plenário e saíam de mãos dadas cantando o hino nacional depois da sala Princesa Isabel. Mantovani é o homem das torres. Não brinca? É. Mas ele não mudou o coração dele. Defendeu o progresso, defendeu a... Mas a ele verticalização ele da sabe cidade. o que eu estou dizendo. Não Queria vou tomar outro puxão de orelha? Não, eu queria saber, sinceramente, que torre é essa que você fala que eu sou o homem das torres? Dubai. O quê? Eu estou confundindo, Queria Dubai. saber Eu estou torres. confundindo, Mantor. Que torres são essas? É, eu estou confundindo. Quero saber que torres são essas. São esses prédios elevadíssimos da cidade, o Sidney? Dividiu a cidade. O senhor está enganado, senhor Heraldo. Dividiu O a senhor está cidade. enganado. Prédio aí de 30 O andares, senhor está 40 andares. enganado. Esse aumento de gabarito foi feito pelo prefeito Beto Mansur no enfiar de um projeto de lei de quase 200 folhas, no enfiar no centro, e foi aprovado. Não enfiaram? Tu quer dizer o quê? Ninguém sabia? Sem Enfiou nenhum técnico da ocultamente? Câmara ver, porque nós não tínhamos engenheiro na Câmara. Nós não tínhamos engenheiro na Câmara nem técnico. Então você está dizendo Eu que... me salvava na Câmara levantando as leis através de um funcionário que era do PT. Então você está dizendo Ele me que... chamava e me apontava, não os erros, mas me apontava aquilo que eu pedia, que estava errado, que a gente podia consertar, que a gente teria que segurar as ações. Foi feita a alteração, a deliberação do gabarito, sem um vereador sequer ler. Nenhum vereador conseguiu ler. Então é mais grave Pela ainda. corrida. Mais grave ainda. Foi grave. É. Foi grave. Não, é grave, porque Eu o vereador vi aprova aquilo que não sabe. Eu vi, não aprova o que não sabe, é que a lei vinha em pacote. Era um pacote. pacote, lote. Era pacote. É a mesma coisa que é feito hoje. Do mesmo jeito que é feito hoje. Eram 15 votos, e acabou. Subrepticiamente. Quando se viu, tinha aumento do gabarito. Aumento do gabarito não quer dizer a feitura das torres na ponta da praia. Não quer dizer isso, não. Não é só na ponta Não da praia, quero não. dizer isso, não. Você poderia dizer de uma outra maneira. Olha, há que ser educado, inteligente. Aquele que disser, existe uma coisa na cidade de Santos, antes de e depois de. Ninguém está falando de, nós estamos falando da situação. Não. A verticalização da cidade. Ninguém está falando de nomes aqui. Falando em torre. Estamos falando da mudança Falando estrutural, em mudança estrutural, urbanística da ele está cidade. falando Traz em uma torre. competição severa. Ele está falando acabou em a gentileza. Ele está falando em Torre, prédios elevados. Prédios elevados. Ele não falou de nomes. Nenhuma delas em particular. Eu acho que eu confundi. Os prédios tô pensando em maiores Dubai. de Santos, os prédios maiores de Santos vieram a dar uma força maior na mão de obra, no número de metragem na construção civil da nossa cidade. E o custo igual Copacabana, R$6.000 o metro quadrado. Em alguns lugares. Porque você acha que Santos não é tão bonito, tão bom quanto alguns Mas pedaços? isso faz você competir selvagemente, né? Algum pedaço do Rio de Janeiro? Para se colocar Santos economicamente. tem tudo para brigar com o Rio de Janeiro. Santos tem tudo para se confrontar com o Rio de Janeiro. Tudo. Bom, Beto a Mansur qualidade e da Ju... obra nossa, a qualidade da nossa obra é melhor
de que, olha, qualquer lugar do Tem mais Brasil, coisa aí, Jéssica? Me ajuda aí. Tem mais qualquer coisa lugar aqui, a do Jéssica. Brasil Peraí, Mantoco. é melhor que a nossa. O fato é um só. Beto Mansur e João Paulo Papo expulsou parte dos santistas de Santos. Jéssica, mais participações? Temos sim. Seu Marinésio, da Zona Noroeste, está perguntando para todos. O que vocês acham do político na região e da omissão deles no interesse da revitalização da antiga Cosipa, que hoje é Usiminas, que está uma verdadeira UTI? Bom, esse assunto é específico aqui para o Uriel. Não, realmente causa uma certa frustração, e não diria apenas a classe política, não. Eu generalizaria, porque uma crise na Usiminas afetou 2 cimenteiras, quer dizer, é desemprego. Hoje em Cubatão, inclusive, o pessoal estava fazendo manifestações a respeito disso. O que nós precisamos efetivamente é a comunidade como um todo. São os 9 municípios, então nós temos o Condesb. São os 100 e tantos vereadores, nós temos a UVEBS. Nós temos as associações comerciais, a Ciesp, as universidades. Todos esses grupos precisariam atuar em conjunto na busca de soluções. Porque não é possível que a gente deixe a coisa acontecer como está. Afeta o comércio, afeta a hotelaria, transporte. Quantos ônibus deixaram de levar trabalhadores para aquela região? Então, tudo isso aí, e nós estamos nessa briga, o sindicato da Construção Civil, dos engenheiros e rodoviários, e mais a Federação Interestadual dos Metalúrgicos. Nós estamos tentando envolver todos esses setores na briga, na busca de uma solução que envolve o governador do estado e, consequentemente, nós temos o vice-governador aqui da região que sabe do problema que aí está. Então, eu não diria só a classe política, não. Eu diria uma comunidade como um todo. Jéssica Alves, mais gente aí com a gente? Sim, sim. O Wilson Gonzaga para o Uriel novamente. Será que teremos um prefeito que libere a catraca dos ônibus para os senhores de 60 anos? Eu diria que todos os segmentos que lidam com os idosos deveriam fazer pressão em relação a isso. Porque, na verdade, é uma das poucas cidades do estado onde não tem ainda o direito do idoso dos 60 anos utilizar o transporte coletivo gratuito. É profundamente lamentável. Isso já devia ter sido estendido, ainda mais numa uma cidade, uma região como a nossa, onde é caracterizada o índice elevado de pessoas acima de 60 anos, o que é um fator positivo, porque é um pessoal que está aí com saúde e tem esse direito, e isso devia ser estendido, sim, o mais rápido possível. Uriel, não querendo interromper, mas já interrompendo, já que a gente está falando da inércia do Legislativo em alguns casos, e às vezes pontualmente de outros que lá dentro fazem trabalhos estoicos, mais um trabalho que o Banha apresentou e foi rejeitado. É luta também do Banha. É a única cidade hoje que ainda não aceita o transporte gratuito para idoso com 60 anos. Ficou sozinha, ficou isolada. Até São Vicente, naquela coisa que está lá na administração, 60 anos já foi alcançado e ele tem hoje passagem livre lá. Na verdade, o vereador Banha apresentou um projeto de lei, foi aprovado, porém vetado pelo prefeito Mais Paulo. grave ainda. E quando retornou para a Câmara... Quando retornou para a Câmara manteve o veto. Manteve o veto do Eu assisti prefeito. só o retorno. Manteve o veto do prefeito. Exatamente. Jéssica, mais? Uma colocação aqui do seu Gilmar, da Vila Sônia. Teve uma ação para aumentar o efetivo da polícia em Praia Grande, apoiada pelo Ministério Público. E quem rejeitou foi o juiz Dr. Enoque, que disse que o judiciário não pode interferir nas questões do Estado, retificando o que foi falado sexta. Olha, na verdade... O Estado é o Estado juiz, né? Mas, na verdade, a ação desse... Foi o juiz lá de... Foi o Ministério Público, Ministério Público lá de Praia Grande. Isso, queria aumentar o efetivo. A questão que se coloca é coletiva. Os 9 municípios deveriam estar discutindo essa questão. Nós teremos amanhã aqui uma reunião do Conselho de Segurança que envolve os bairros do Campo Grande, Marapé, Vila Belmiro, Encruzilhada. E essa questão a gente vai colocar novamente. Os conselhos de segurança, os prefeitos, todo mundo precisa discutir. Não adianta só a solução pontual. Não, porque tem a Operação Verão, Operação não sei o quê, e vai trazendo alguns guardas, alguns PMs a mais. Isso é insuficiente. Nós queríamos ter um planejamento que vai de Bertioga a Peruíbe para saber quantos nós precisamos efetivamente, para evitar questões entre as quais o falecimento de uma médica lá em Cubatão. E nós aí colocamos também a necessidade da OAB, das entidades médicas,
trabalharem nesse sentido, pressionando o governador do estado a trazer para a região um policiamento efetivo e duradouro e permanente. O judiciário deveria decidir essa questão ou não, Sidney Costa? Deveria não, ainda vai ter que rever essa posição. O Estado se chama Estado juiz, você sabe como é que funciona o judiciário. É um poder independente para corrigir todos os outros poderes. E nada mais oportuno do que discutir a segurança e essa possibilidade de um projeto de melhor efetivo de policiais. Portanto, o juiz, ao tirar a sua responsabilidade, tirou a independência do judiciário junto, né, Heraldo? É um problema que, graças a Deus, ultimamente, a gente não vem com recorrência assistindo. Agora, Heraldo, deixa eu te aproveitar essa oportunidade, que falando em recorrência, olha, o doutor Haroldo, o Fábio Genaro, você trouxe ele à bancada do programa. Teve aqui com a gente semana passada. Escuta, ele ficou impactado com a audiência do programa e aquele projeto dele, inédito, de fazer os tratamentos médicos se efetivarem pela posologia que é no alerta do SMS no celular do paciente, começaram a perguntar na rua mais informações. Portanto, é algo que a gente fica com prazer de saber, que a abrangência do programa não é só para discutir política, às vezes até encaminha para a área de entretenimento, e nesse caso, essa área de saúde, porque a descontinuidade de tomar o medicamento estraga um monte de tratamento, Heraldo. E isso está no fim. Muito bem. SMS SIC é o nome do projeto dele. A gente vai trazer o doutor Genaro aqui, o doutor Haroldo Genaro, numa outra oportunidade, mas a gente está encerrando o painel regional de hoje. Agradeço aqui ao Mantovani Calejon, esteve atento aí durante o programa inteiro, o Uriel Vilas Boas, o Sidney Costa e a Jéssica, já renovando aqui o convite para que amanhã estejamos juntos novamente. Muito obrigado.